Olá, sou Inês Abreu, sou aluna do mestrado de Design de Produto e Serviços e vou apresentar o meu estudo e pesquisa bibliográfica sobre o Mindfulness e Design como ferramenta para o bem-estar das crianças. O meu objetivo principal nesta investigação é, de facto, proporcionar o bem-estar através de duas ferramentas específicas, o Mindfulness e o Design, conseguindo aqui elaborar algumas questões de partida, como é que o Design pode contribuir para o Mindfulness e como é que estas duas ferramentas podem se unir a fim de proporcionar experiências emocionais positivas. Tudo isto para um público-alvo específico, neste caso as crianças, surgindo aqui outras novas questões, principalmente que tipo de produtos é que lhes faz sentir mais relaxadas, saudáveis e felizes e como é que se podem tornar elementos da sociedade mais conscientes. Começamos então por perceber o que é o bem-estar. O bem-estar, numa definição geral, na vertente da psicologia, é apresentado como um ótimo funcionamento psicológico. Ou seja, num conceito de qualidade de vida, é quando a pessoa considera que vários âmbitos da sua vida, quer seja social, espiritual, psicológico, são satisfatórios e positivos. Temos a noção que o bem-estar é algo benéfico para a nossa qualidade de vida. E quando se trata das crianças, temos que ter presente sempre a importância das suas emoções e sentimentos. Porque, para além de ser uma coisa que está sempre presente, é como eles conseguem percepcionar o que os rodeia e as situações e os produtos. E, para além disso, os sentimentos também ajudam neste equilíbrio geral, tornando assim os humanos, e neste caso as crianças, elementos que são mais responsáveis pelo futuro e pelo futuro de outros. E tudo isto acompanha o crescimento humano deles. Sabemos que o estudo do bem-estar é algo que convém ter sempre em consideração, ainda mais atualmente, para além de termos mais oportunidades na educação, no lazer, parece que estamos mais insatisfeitos com a vida. E por isso é que é importante buscar novas formas de promover a saúde e a felicidade. Vamos então falar desta ferramenta do Mindfulness, o que é? O Mindfulness é um tipo de consciência pré-reflexiva, é basicamente prestar atenção no momento presente e fazê-lo sem julgamentos. É um estado de percepção do humano no momento presente, ou seja, é ter consciência e ter esta atenção plena, onde nós olhamos para a nossa experiência e não através dela. Para que serve? Serve principalmente para conseguirmos desenvolver a nossa mente e quanto mais desenvolvemos a nossa mente, também mais habilidades temos de entender como regular as nossas emoções e como trabalhar nas nossas adversidades de uma forma mais eficaz. A sua importância vai estar em duas vertentes principais, a psicologia e o design, sabendo que na psicologia irei mostrar algumas adaptações da prática com as crianças. Sabemos então que no estudo da psicologia esta prática meditativa e a própria psicologia estão interligadas, pois ao praticar o Mindfulness temos uma mente mais concentrada e daí uma mente mais estável. Para além disso, dizem e afirmam que o Mindfulness, o relaxamento e a autorregulação são três processos psicológicos importantes que, na sua prática, conseguimos estimular esta neuroplasticidade, ou seja, treinar a mente, conseguir criar estes novos padrões, estas novas perspectivas e também desenvolver um estado de relaxamento e novas habilidades cognitivas. Tudo isto faz com que haja experiências emocionais positivas e, havendo experiências mais positivas, claramente que estamos mais felizes. Falando agora do Mindfulness adaptado nas crianças. Temos então este problema, este contexto, que é o facto das crianças levarem constantemente com estimulação e com experiências e muitas das vezes pode criar stress crónico, e quer seja depressão familiar, pressão social, e tudo isto também prejudica na sua aprendizagem, prejudica nas suas habilidades cognitivas e várias áreas do cérebro são desgastadas. E é por isso que é pertinente esta abordagem, porque esta abordagem permite que eles consigam refletir e que sejam mais seletivos no tipo de informação que querem receber. Para além disso, também é benéfico para a saúde, ao ter esta atitude de consciência sem julgamentos, há uma diminuição na frequência cardíaca, diminuição na pressão arterial, aumento do sistema imunológico, diminui hormonas associadas ao stress, ou seja, tudo isso um resultado positivo.
Um bom exemplo desta abordagem da prática com as crianças é a Mission B, uma corporação fundada em 2013, em Nova York, e ela basicamente oferece e proporciona estas ferramentas de autorregulação em 2 programas específicos, um para os alunos, outro para os educadores, tendo sempre este ambiente escolar mais consciente. Os seus métodos envolvem respiração, movimentação, visualização, relaxamento progressivo e afirmações positivas. Outras aplicações e outros exemplos, este Brain Ball mostra uma relação não tão direta com Mindfulness. É uma prática que envolve exercitar o cérebro e envolve uma coreografia ultra precisa com bolas. E o Régis Patonnier, o criador, em França, acredita que de facto todos os sentidos estão despertados aqui e há um foco acrescido à atividade a que estão a realizar. Depois de falar da importância do Mindfulness na psicologia, vamos então abordar no design. A introdução que Niederer faz é que, de facto, há objetos que conseguem interagir mais ativamente com o utilizador. A teoria dela é que, ao romper padrões estabelecidos, há uma modificação da função. Ao haver uma modificação da função do objeto, há uma interrupção na experiência e um foco acrescido, uma atenção plena. Ela denomina isso de objetos performativos. Há um bom exemplo deste tipo de objetos que fazem o utilizador desempenhar funções de uma forma mais consciente. Um deles é o Libation Cups, criado pela própria autora, em que aqui há uma modificação de função de um lado mais operacional, onde a pessoa tem que mudar a maneira como interage com o objeto para conseguir então beber o líquido neste caso. Outro exemplo bom é o Bench Come a Little Closer, do Drog Design, onde aqui há uma modificação de função, mas de um lado mais social, onde há aqui uma crítica do facto das pessoas não se relacionarem muito num banco de espera, então aqui há uma modificação para que haja esta estimulação de interação. No design também existem outras abordagens importantes para o bem-estar. Sabendo que nos encontramos numa era pós-materialista, ou seja, para nós os objetos já não têm esta relação direta com a felicidade, mas sim tornam-se recursos e auxílios para realizarmos estes objetivos pessoais. E é importante também conseguirmos perceber como é que podemos saber se o produto contribui ou não para a nossa felicidade. Esta estrutura de design positivo, de DESMET, que se trata nesta abordagem dos 3 pilares, o design de prazer, sendo algo automático, a felicidade do momento presente, design de significado pessoal, centra-se mais nos objetivos e aspirações pessoais, e virtude, que é um modelo ideal de comportamento ou um senso de excelência. É sempre ideal também ter sempre presente estes 3 componentes cruzados quando se está a criar um produto. Para além de sabermos como projetar algo para a nossa felicidade e para as nossas emoções, é crucial entender como é que o utilizador também vai experienciar o produto, sendo esse o processo cognitivo dos 3 níveis de Norman. O visceral, sendo o primeiro impacto que neste caso a criança vai ter com o nosso produto, onde a estética está mais predominada. O comportamental, que é depois ver como é que o utilizador começa a interagir com o produto, a sua funcionalidade, usabilidade e eficácia. E o reflexivo, por fim, que é o tipo de impacto e relação que se criou entre a criança e o produto, não é? E que perspectivas novas é que ela adotou e que sejam benéficas para o seu futuro. No que toca a métodos de avaliação, as consideradas mais importantes para a minha investigação serão então as escalas de aceitação, POMs e PANAS, principalmente PANAS-S, que é específico para crianças, para medir a mudança do humor delas em função de uma estimulação, e aqui é uma escala mais simples de avaliação, com apenas 3 pontos de Likert. Também questionários, acho uma técnica livre e aberta para obter informação e fácil. A Primo Product Emotion Measurement também utiliza ilustrações para emoções específicas, por isso pode ser interessante na utilização com as crianças. Por fim, depois desta informação recolhida, permite-nos então criar estas hipóteses como quase ponto de partida para pesquisas futuras. Que produtos é que se podem criar para proporcionar mindfulness nas crianças? Que tipo de estímulos é que a criança reage de uma maneira mais relaxada e consciente? E ao projetar mindfulness para crianças, como é que nós podemos avaliar que de facto algum âmbito da vida dela, não é, do seu bem-estar, foi melhorado? E qual ou quais foram?
E termino assim a minha apresentação. Obrigada pela vossa atenção.